Fala, futuro baixista. Aqui, como a gente tem essa demanda grande, né? Essa questão das aulas e tal, eu resolvi criar esse material onde, através do vídeo, a gente agiliza o processo e a teoria toda ela é simplificada e agilizada para vocês. Então, já põe seu caderno aí, que já vamos começar com um pouco das aulas. A aula de hoje vai ser sobre anatomia do instrumento. Beleza, então. O contrabaixo, ele é muito singular. Como esse singular? Ele pode ser encomendado, ele pode ser feito da maneira que você quiser, do modo que você quiser. Então, mas basicamente o que se repete em todos é isso aqui. Começando de cima, né? A mão, o braço e o corpo. Anatomia geral. Aí, na mão, temos as tarraxas, que são onde a gente vai colocar as cordas. Aí, seguindo, dependendo do baixo que você compra, ele pode ter uma modificação. O meu, ele tem uma entrada na mão para o tensor. Vou explicar o que é tensor depois. Aí, braço. No braço a gente tem a pestana, ou traste, ou então é pestana, traste, tem gente que chama de osso também. Depende muito do músico e do luthier que você frequenta ou da loja. Esse aqui seria o chamado traste zero, algumas pessoas chamam de traste zero. Aí no braço teremos as casas, que são esses espaços. E nas casas, a divisão das casas, temos aqui os trastes, certo? Dentro do braço, a gente tem um parafuso enorme que pega da ponta da mão, que doideira, da ponta da mão até aqui no corpo do instrumento, que se chama tensor. Para que serve o tensor? O baixo, ele tem as quatro cordas dele. Gente, tá muito barulho. Ele tem as quatro cordas dele e a afinação dele gera um peso de 70 quilos no braço. Sabe-se que o peso de 70 quilos ele iria envergar o braço a partir do momento que você afinasse o instrumento. Então, o braço faz esse tipo de força, enquanto o tensor faz esse tipo de força, no sentido oposto. Ou seja, isso impede que o seu braço empene e mantenha o seu instrumento tranquilão. No braço também a gente tem uma pequena variação, que é a variação da... Olhando aqui por trás, é até melhor de observar. Ele tem essa parte de madeira mais clara, é sempre assim, madeira mais clara, e essa parte de madeira mais escura, de apoio. São dois tipos de madeira que auxiliam na questão do soar. O tipo de madeira também influencia muito no som do instrumento, então isso é importante saber. Agora partindo para o corpo. No corpo a gente vai ter os captadores, que podem ser passivos ou ativos, os controladores de volume, médio, grave do instrumento e uma coisa chamada ponte. A ponte é o ponto de apoio das cordas e ela também influencia na questão de altura das cordas. Então, se você quiser aumentar o tamanho, a altura, a distância das cordas, no caso, deixa eu botar aqui para vocês. A distância da corda, ó, da corda até o instrumento, você vai modificar aqui atrás no tensor. Outra coisa que tem no cabo, que tem no corpo, é a parte do sistema elétrico do instrumento, que fica aqui atrás. Aqui nessa tampa a gente tem um sistema elétrico dele em si, que é o sistema de captação e modificação para a caixa de som. E a entrada para a bateria. Os parafusos que prendem o braço. E acho que é só isso. No meu caso a saída é P10.
Você pode encontrar baixo também com saída balanceada, mas é caro. Não tem dinheiro para isso. Então, essa aqui é a anatomia do baixo, certo? Beleza, então. Vamos ligar aqui a caixa de som. Agora vamos passar um pouquinho sobre a afinação do instrumento. O baixo, ele é um instrumento de 4 cordas que vai seguir o padrão de afinação geral. Então, as cordas do baixo se contam de baixo para cima. É sempre assim, de baixo para cima. E começa o Sol, Ré, Lá e Mi. Sempre assim. Sol, Ré, Lá, Mi. Isso você tem que decorar. Não tem pra onde fugir. É decoreba mesmo, tem que saber. Outra coisa também, agora para fechar o vídeo, é saber a questão de nota. A partir do Dó. Ó. Começa a contar a nota, tipo assim, como se ela fosse um serzinho. Então, beleza. Essa parte do vídeo você vai ter que decorar a nota aí. Começando a partir do Dó. Dó. Dó sustenido, andando uma casa. Ré. Ré sustenido. Mi. O Mi não tem sustenido, então é Fá. Fá sustenido. Sol. Sol sustenido. Lá. Aí vem Lá sustenido. Si. Si também não tem sustenido. E Dó de novo. Então a gente tem que... Esse movimento que eu fiz aqui, marcando essa aqui e essa de cá, esse movimento marca uma questão chamada oitava. O que é uma oitava? Dentro de um padrão de notas, a gente tem, por exemplo, do Dó, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Quando repete o Dó, seria a oitava, porque são as 7 notas musicais e tal. E a oitava seria a repetição. Aí tem oitava, que pode ser tanto aguda quanto mais grave. Ou então, aí a gente vem diferenciando. Oitava acima, que é a oitava aguda, ou então oitava abaixo, que é a oitava grave. É interessante pensar que o instrumento ele funciona assim, ó, como se você olhasse ele nessa direção. Então, quanto mais agudo, mais acima. Outra coisa que o instrumento tem de interessante na marcação do braço, para poder você se ligar nessa questão de nota, é a marcação da oitava. Porque, por exemplo, a corda solta, ela é uma nota, Mi. Então, se você vem... O baixo, geralmente, qualquer instrumento, como o violão também, por exemplo, ele tem esses 2 pontinhos. Os primeiros 2 pontinhos que você vê no braço significam a questão da oitava. Então, a oitava, ela marca o início de uma outra escala, só que acima, entendeu? Uma outra sequência de notas, um campo harmônico diferente. Então, é basicamente isso. Tem que memorizar essas coisas, tem que memorizar, é decoreba. Não tem como entender e passar, entendeu? Você tem que memorizar. Então, repassando. Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, Mi, Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá, Lá sustenido, Si e Dó. Tem que gravar, tem que escrever, tem que memorizar. Não tem pra onde correr. Fechou? Então, por hoje é só.